O dono de uma famosa churrascaria de Curitiba atropelou e matou uma idosa de 70 anos na capital do estado. Ele foi conduzido à delegacia por se recusar a fazer o bafômetro no local. Atropelou a senhora e não quis fazer o teste do bafômetro. O acidente, gente, aconteceu na mesma rua, perto de onde o ex-deputado Ribas Kalli matou 2 jovens anos atrás, ao atingir o veículo das vítimas em altíssima velocidade. Esse foi um acidente aí que trouxe muita repercussão para o nosso estado e agora mais um no mesmo ponto. Vamos ver como que foi esse, então, envolvendo atropelamento e o dono da famosa churrascaria que não quis fazer o bafômetro. Este veículo de luxo atropelou a idosa Helenita Pereira, de 70 anos. Ela foi jogada a 50 metros do local do impacto. Helenita, que seguia para o trabalho, morreu antes da chegada de socorro. Ela apresenta uma fratura em crânio aberta, mais uma fratura no tornozelo direito. Incompatível com a vida, foi de alto impacto a colisão. O acidente aconteceu na rua Monsenhor Ivo Zanlorenzi, que é uma via rápida no bairro Campina do Siqueira, em Curitiba. Segundo uma testemunha ouvida pela nossa equipe, depois de atropelar a idosa, o motorista do veículo saiu do local. Ele chegou a fazer este caminho e seguiu por aproximadamente 100 metros. Um motociclista que viu o acidente acompanhou o veículo e disse para o motorista: "Se você fugir, eu anotei a sua placa". Logo em seguida, o motorista desistiu e, em marcha ré, voltou ao local do atropelamento e parou para prestar socorro. Uma moradora estava perto da janela do apartamento e viu a tentativa de fuga. A gente escutou um barulho muito alto, né? Parecia a batida de 2 carros, aparentemente. Então a gente correu para a janela para ver o que tinha acontecido, né? E a Rápida tava, deserta, só tinha um motoqueiro do outro lado da Rápida parado e um motoqueiro desse lado. E a hora que a gente desceu aqui, o rapaz que atropelou a senhora, ele estava voltando de ré na contramão, aqui na Rápida, e o motoqueiro, esse segundo motoqueiro, na frente dele, meio que, trazendo ele para a cena do crime. Aos socorristas, o empresário Cristiano Luiz Mocelin, de 45 anos, garantiu que não teve tempo de evitar a batida contra a pedestre. Eu conversei com o condutor, ele falou que não viu ela, não chegou a visualizar ela e veio atropelar ela, fazendo com que ela entrasse em óbito. Ele se encontra aqui no local, dando apoio. Ele chegou a passar mal, pediu apoio médico também? Não, para nós ele não relatou nada, eu conversei com ele está bem. De acordo com a polícia militar, o empresário, que é dono de uma famosa churrascaria de Curitiba, conversou com amigos, familiares e com vários advogados enquanto a equipe do Batalhão de Polícia de Trânsito atendia a ocorrência. No final, não quis fazer o teste do bafômetro. Ele foi preso e levado à delegacia por causa da morte da idosa. A velocidade do veículo no momento do acidente será investigada pela Polícia Civil. Na mesma rua, a cerca de 1 quilômetro de distância, Gilmar Rafael Souza Iaredi e Carlos Murilo de Almeida morreram em um acidente. Em 2009, o carro deles foi atingido por outro automóvel, dirigido pelo ex-deputado Luiz Fernando Ribas Kalli Filho, que dirigia bêbado. Para os moradores, nada mudou desde então e os acidentes são frequentes. Essa Rápida aqui, o povo é muito sem noção, ainda mais as pessoas que têm carro mais potente, como o dele. É uma via muito rápida lá em Curitiba. E aí, mais um acidente de grande repercussão, né? A gente mostrou ali antes, foi relembrado na reportagem do Kalli Filho, que acabou batendo no carro e matando 2 jovens no ano de 2009. Repercutiu muito isso, o caso aí que permaneceu em julgamento por muitos anos. E agora esse outro, né? Envolvendo um empresário de um estabelecimento, de um restaurante bem conhecido em Curitiba, que possivelmente, né, a velocidade do veículo vai ser investigada, se estava com excesso ou não. Acidente é acidente. Muitas vezes não tem como evitar. Mas existem mecanismos de direção defensiva que todos os motoristas devem adotar, que são mecanismos que impedem que esse tipo de situação aconteça, que é a atenção total na estrada, na rua, na avenida, inclusive aquela visão periférica de perceber se tem alguma criança, algum animal, algum pedestre tentando passar pelo local. Porque se você vê gente na calçada tentando cruzar, mesmo que você esteja no momento certo ali, que não tem uma faixa de pedestre, tem que diminuir a velocidade para prestar atenção, para saber se essa pessoa não vai resolver correr no meio da rua ou não.
Não é o caso, a gente não sabe exatamente qual foi a circunstância desse acidente, por isso está sendo investigado. Inclusive o empresário, que é dono da churrascaria, ele foi liberado da delegacia. A polícia chegou a falar, né, como que vai ficar esse caso. E a gente vai mostrar uma outra reportagem sobre esse mesmo acidente que mostra a família, né, da vítima, dessa idosa. Os filhos dela que conversaram com a nossa equipe. Vamos ver. A Polícia Civil investiga as circunstâncias do atropelamento da idosa Helenita Pereira, de 70 anos. O caso aconteceu na noite desta sexta-feira, na rua Monsenhor Ivo Sanlorense, quase na esquina com a rua Major Pere Leite Pereira. Dona Helenita foi velada nesse domingo. Ela sempre tomava cuidado, sempre cuidadosa. A gente sempre orientava ela, né? Mas infelizmente aconteceu essa situação aí com ela. Só mesmo uma investigação ali minuciosa para ver o que aconteceu. O advogado do rapaz lá, ele me ligou. Mas na verdade ele que cometeu o crime, ele que devia fazer um contato com a gente, como ele é o culpado, ele não fez nada, né? A Polícia Civil afirma que nesse momento não há como apurar a conduta do motorista, porque nenhuma testemunha foi encontrada. Os policiais militares também informaram que o condutor do veículo se negou a realizar o exame do bafômetro e não apresentava visíveis sinais de embriaguez, bem como aguardou a chegada do CIAT e da autoridade competente. Diante dos fatos que nos foram apresentados, não foi possível, a princípio, estabelecer se houve algum tipo de conduta culposa por parte do condutor do veículo, tendo em vista que não foi apresentada nenhuma testemunha. O atropelamento ocorreu fora da faixa de pedestre ou da travessia com o semáforo, bem como não havia naquele momento imagens para que a gente pudesse compreender as circunstâncias do acidente. As diligências continuam no sentido de coletar imagens de sistema de monitoramento do local, localizar eventuais testemunhas do fato e aguardar a elaboração dos laudos periciais. Com esses elementos, a Polícia Civil vai poder estabelecer a dinâmica do acidente e definir se houve ou não alguma espécie de negligência, imprudência ou imperícia por parte do condutor do veículo.